Gostaria de compartilhar com vocês agora uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela diz que o céu e a terra vai passar, mas a palavra dele permanecerá. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou estar compartilhando com vocês uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aonde Jesus estava, havia sempre uma multidão. Havia pessoas carentes de Deus. E aqui nesse texto não é diferente. Jesus diz aos discípulos para que ele vá à frente. Pode ir, vocês podem ir embora, eu ainda vou despedir a multidão. Vai na minha frente. E o texto continua. E despedindo as multidões, subiu ele ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. E os discípulos, mas o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados, apavorados, e exclamaram: é um fantasma! E todos com medo gritaram. Mas Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E todos que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida. E não diferente dos dias de hoje, né? Nós vivemos um tempo onde muitos medos nos assolam. Muitos medos. Medo de como será o amanhã. Medo de não estar na presença de Deus. Medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Medo de estar no posicionamento errado. Medo de estar dentro da igreja achando que está servindo a Deus, mas não está. Está servindo a homens. Tantos medos, tantas preocupações ocupam o nosso coração. O nosso dia a dia é ocupado com muitos medos, com muitas preocupações. E nesse texto, Jesus fala com os discípulos: vocês podem ir, depois eu vou ter com vocês. Ele não explicou como que ele ia fazer para chegar no barco. Só tinha um barco. O texto não fala que havia outros marinheiros. O texto não fala que havia outros barcos por perto que Jesus pudesse pegar uma carona. Ele apenas disse para eles: vocês podem ir na frente e depois eu vou encontrar com vocês. E eles obedeceram. Foram. Só que em determinado ponto,
Jesus despede a multidão e ele quer um momento a sós com Deus. Quantas vezes a gente precisa se desligar de muitas coisas que ocupam nosso tempo, até mesmo os nossos temores, para estar um tempo a sós com Deus? Quantas vezes a gente deixa o medo dominar a nossa vida? Essa passagem vai dizer que Jesus, ele despede a multidão, depois ele vai orar. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou orando. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, às 3 horas da madrugada, o vento está balançando o barco. Os discípulos já estavam no barco. E de repente aquele vento começa a balançar aquele barco. E eles eram pescadores, eles estavam acostumados com tempestade, mas parece que tem hora que o vento balança o nosso barco de um jeito que parece que a gente não vai suportar. E a Bíblia diz que Jesus, ele é conhecedor de tudo. Ele sabia que o que estava para acontecer no texto. Ele sabia que a embarcação não estaria mais próximo da areia, estaria já muito afastada. E ele quis se revelar aos seus discípulos. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Eles viam os milagres, mas parecia algo que o Senhor tinha específico com alguns da multidão. Era como se Jesus abençoasse a vida de muitos e que a presença dele fazia bem aos discípulos, mas eles ainda não tinham uma experiência com Deus. Eles ainda não conheciam esse Jesus. Jesus quis se revelar de um jeito diferente. Numa outra passagem, vai falar da tempestade, onde Jesus está na polpa do barco. Nessa passagem, Jesus não está no barco. Nessa passagem, Jesus vai orar, vai ficar com o Pai, vai tirar tempo para orar. Ele estava num processo preparatório, porque ele sabia o que ele ia enfrentar por amor à humanidade, entregar a sua vida por amor à humanidade. E a Bíblia diz que Jesus manda eles irem, eles obedecem, vão. Às 3 horas da madrugada, mais ou menos esse horário, o vento começa a soprar aquele barco de uma forma muito brusca, muito acelerada. E eles estão lá remando contra a maré. Eles estão lá apavorados. E a Bíblia diz que Jesus vem caminhando, ele vem andando por cima do mar. Tranquilo, caminhando por cima do mar. E quando já está próximo daquela embarcação, a Bíblia diz que Pedro, olhando para ele, e todos os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus vai dizer: não temas, sou eu. E Pedro e os discípulos estavam todos dentro do barco, só Jesus estava fora do barco, em cima do mar. E a Bíblia vai dizer que Pedro diz para Jesus: se é o Senhor, me manda ir ter contigo,